No episódio de hoje tem Bolsa OTC, o Beer.eth, os testes do Real Digital e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Nós comentamos aqui na semana passada sobre o sandbox regulatório do Banco Central, que selecionou os seus primeiros 7 projetos nesse primeiro ciclo. E hoje eu trago para vocês aqui um pouquinho mais de detalhes sobre a Bolsa Brasil OTC, que é uma das selecionadas nesse sandbox regulatório. E o caso de uso da Brasil OTC vai ser a utilização de blockchain para tokenizar títulos de dívidas privadas, atuando como registradora e liquidante dessas transações de compra e venda dos ativos tokenizados. A gente já falou de tokenização aqui, trouxemos inclusive o Daniel Coqueri da Lick para conversar com a gente, o Reinaldo Rabelo do Mercado Bitcoin também para contar um pouquinho sobre Digital Assets. E a gente já viu que esse é um modelo muito interessante para as empresas, porque é uma maneira de você tokenizar, né, e comercializar ativos de maneira digital, de maneira mais barata. Nesse caso especificamente, a blockchain que a Brasil OTC vai utilizar é a corda do R3, a R3 que é uma das empresas que fazem o que a gente chama de Enterprise Blockchain, né? E uma curiosidade é que não é uma passagem por acaso, né? A Brasil OTC foi formada dentro do programa LIFT, do Banco Central, que é coordenado pela Fenasbac, né? E tem entre os executivos da empresa pessoas que saíram da Bolsa de Valores, como o Paulo Oliveira, que já foi CEO da BMF Bovespa e hoje é presidente aí da Brasil OTC. De acordo com Oliveira, a OTC vai democratizar as emissões de dívida, né, em função do uso da tecnologia blockchain e vai focar em emissões de no mínimo 20 milhões de reais, ou seja, você tem uma tokenização de dívidas a partir de 20 milhões de reais. O que eu acho mais interessante nesse cenário é que tem todo o uso do blockchain, esse caso de uso já é um caso de uso tradicional, mas pensa no poder de você ter uma startup que está sob a regulação, né, o escrutínio e, mais importantemente, o suporte do principal regulador do mercado financeiro no Brasil, olhando a tokenização de dívida, né, numa ferramenta tão disruptiva quanto as tecnologias blockchain. Então vai ser interessante ver essa implementação e também vai ser interessante ver como o Banco Central vai se comportar no suporte às empresas, né, desse sandbox aí, com tudo que a gente já viu e aprendeu do sandbox da CVM. A gente vai avaliar também como é que o Banco Central vai se portar nesse novo ciclo, né, de sandbox regulatório, pensando aí em como vai impulsionar essas novas tecnologias, esses novos casos de uso, e a gente obviamente vai ficar de olho aqui porque Brasil OTC parece ser uma das principais novidades aí nesse primeiro ciclo do sandbox. Na nossa editoria de NFTs / metaversos, essa semana houve uma mistura de temas aqui e a Budweiser, empresa de cervejas americana, acabou registrando, né, o domínio no Ethereum, o ENS, que é o catálogo de domínios, de nome de domínios dentro da rede do Ethereum, o domínio beer.eth. Ou seja, se você for olhar na blockchain do Ethereum e procurar pelo domínio beer.eth, vai ver que é de propriedade da Budweiser. Inclusive eles fizeram a atualização do perfil do Twitter, beer.eth, no nome do perfil,
para contemplar essa mudança. E essa é uma movimentação interessante, né, para o pessoal de marketing, para os criativos. E aí, para acompanhar essa ação, eles lançaram também uma série de NFT. São 1936 colecionáveis. 1936 é o ano em que a Budweiser começou a vender cerveja em lata. Né? E esses NFTs vão ter individualmente elementos de fotos clássicas, de anúncios, documentos de design que acompanharam a marca ao longo da sua história. Além disso, esses NFTs vão servir de chave de destravamento para benefícios que estão para ser anunciados, né, para quem tiver esse NFT. No Discord, né, no canal do Discord da marca, eles anunciaram que os NFTs vão atuar como chaves para o chamado Budverse, o metaverso da Budweiser, para destravar benefícios, recompensas e surpresas exclusivas para os token holders. Vai ser interessante porque esses NFTs estão disponíveis de $499 a $999 cada, e cada tranche, né, cada range de NFT vai ter benefícios correspondentes, né, ao nível de aquisição, aí, como se fosse um nível de participação nesse Budverse, né, no metaverso desse NFT. Né. A Budweiser está fazendo esse anúncio aí usando o OpenSea como o próprio marketplace, né, para esses NFTs, e agora também vai receber e movimentar os seus preciosos ETH, ou ETHs, ou Ether, através de uma carteira chamada Beer.eth. Isso me traz um sentimento muito parecido do começo da era da internet, da World Wide Web, dos registros de domínio, que viraram uma febre no começo da internet. A gente está vendo a mesma coisa agora com os .eth, os endereços do Ethereum Name Service. Essa semana, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, anunciou o Lift Challenge Real Digital, cujo objetivo é a realização de testes para essa CBDC brasileira. O programa ele vai ser coordenado pela Fenasbac, que já gerencia o programa regular do Lift, e você já pode consultar as informações sobre o programa no site da própria Lift Fenasbac. O público-alvo desse programa vão ser as empresas participantes do mercado financeiro, de bancos, instituições de pagamento, fintechs e as techfins, as empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro, que tenham como alvo das suas atividades desenvolver MVPs e produtos voltados para o uso do real digital. Em termos de data, as inscrições vão começar em 10 de janeiro do ano que vem, 2022, e vão até 11 de fevereiro do mesmo ano, e devem ser selecionados e anunciados até 4 de março, com entrega dos projetos até 29 de julho. Esse é o cronograma divulgado até o momento. No dia 8 de dezembro, ainda esse ano, vai ter um webinar no canal do YouTube do Lift, que vai contar todos os detalhes sobre a iniciativa. De acordo com o líder de inovação da Fenasbac, o Rodrigo Henriques, esse lift é um lift turbinado, com muita musculação, olhando a moeda digital de Banco Central como a próxima geração da grande revolução do sistema financeiro. E aqui ele diz também que não tem um mínimo ou máximo de projetos, a ideia é que as melhores ideias prevaleçam nessa seleção. Dentro desse programa, dessa edição do programa, não vão haver parceiros de tecnologia conforme as outras edições, porque a ideia aqui é que as empresas tragam as tecnologias
né, as propostas de tecnologia que vão ser utilizadas para resolver os desafios do real digital. Né? Então a ideia aqui é que a inovação venha do ambiente tecnológico, né, para resolver os casos de uso. As famílias de casos de uso que o Banco Central está procurando para esse lift do real digital são o entrega com pagamento ou delivery versus payment, que é a liquidação de transação com ativos digitais, sejam eles nativos digitais ou tokenizados. Pagamento contra pagamento ou payment versus payment, aí é entre moedas, né, o câmbio entre as diferentes moedas. Internet das coisas ou IoT, para liquidação máquina contra máquina. Finanças descentralizadas, né, o DeFi, voltado para protocolos com liquidação baseada entre uma moeda digital de Banco Central, a CBDC, e outros ativos. E também casos de uso do real digital offline, para ser utilizado quando não houver conexão com a internet. A gente vai acompanhar muito de perto porque é de interesse nosso aqui também entender qual é o caminho do real digital do ponto de vista da sociedade. Então vamos ficar de olho aqui nesse programa com muita curiosidade. E numa semana cheia de notícias tem muito mais. A Videocoin renomeou para Vivid Labs e vai lançar uma nova geração de plataformas de NFT. O relatório da Grayscale anunciando uma oportunidade de $1 trilhão em tudo que se relaciona com o metaverso. O Fórum Econômico Mundial que lançou um paper sobre Play to Earn, finalmente reconhecendo a nova economia do metaverso. Bahrein anunciando uma plataforma de blockchain integrada com a sua Single Window, o portal único de importação e exportação. Penfolds e Block Bar anunciando vinhos raros tokenizados. A Niantic anunciou também o programa de recompensas com Bitcoin. A Amasa, que é uma fintech de DeFi, anunciou uma parceria com Engine e Efinity para ter uma micro-renda dentro do metaverso. A Binance anunciando aí a parceria com a Melos Studio para investir numa plataforma de NFT de música. A Playchain levantando aí um round de seed para uma fábrica de jogos em blockchain. O anúncio de CBDC, a moeda digital dos bancos centrais, pelo governo de Israel. A Algorand levantando um fundo cripto de $1,5 bilhões, junto de investidores do mercado financeiro tradicional. O SuperRare anunciando a parceria entre o Snoop Dogg, o rapper, com Cody para lançar aí novos NFTs. E a Adidas anunciando a parceria com o Bored Apes Yacht Club, aquela série de NFTs de macaco, de colecionáveis, né? Agora também vão carregar a marca da Adidas, e a Adidas de olho aí também no metaverso. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com.